Amém? Então, falando do pecado de Adão e do pecado da Eva, está na Bíblia Sagrada que ambos desobedeceram às ordens de Deus, né? Então, a Bíblia diz que todos nós, por algum dia da nossa vida, nós pecamos diante de Deus, o Criador do céu e da terra. Todos nós. Não tem um sequer da terra que eu não pequei, eu não cometi, não. A Bíblia diz que só Jesus Cristo foi o único homem que entrou neste mundo sem pecado. Foi tentado pelo diabo, o diabo tentou Jesus 3 vezes, mas ele passou no teste drive, digamos, no teste do pecado. Ele venceu a Satanás. Amém? Então, o que eu quero dizer com isso é que Jesus venceu o pecado. Jesus venceu Satanás. Jesus mostrou para o homem, mostrou para a mulher, mostrou para os anjos, mostrou para os demônios, mostrou para o inferno, mostrou para Deus, o seu Pai, que o homem ama a Deus. Jesus ama o seu Pai. Jesus provou o seu amor para Deus, o seu Pai. Jesus prova o seu amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E através da obediência de Jesus de Nazaré, nós temos ousadia de chegar a Jesus, chegar ao trono de Deus e falar com toda a autoridade e dizer: Jesus venceu o diabo. Jesus venceu o inferno. Agora o inferno quer reivindicar isso. Jesus disse: Pedro, eu te dei as chaves do reino de Deus. Pedro, eu te dei as chaves do reino dos céus. Sobre essas pedras, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Amém? Então nós podemos confiar em Jesus e dizer com toda a ousadia, com toda a intrepidez: Jesus venceu por mim. Jesus, o trabalho que ele conquistou, o que ele fez na cruz do Calvário é o penhor, é a garantia de que eu tenho agora uma reconciliação com o céu me conhece, os anjos me conhecem. Eu estou aqui pregando, falando de Jesus de Nazaré. Eu estou falando do homem mais excepcional que já existiu, sem medo. Eu estou falando do homem extraordinário, do homem que no abrir e piscar de olhos pode fazer o que ele bem quiser. Mas ele está sentado lá no trono de Deus. Ele está sentado lá no trono da graça, intercedendo por nós, os seus pregadores aqui na terra, os seus missionários, muitas das vezes criticado, muitas das vezes zombado, muitas das vezes mal interpretado. Mas nós devemos fazer a obra de Deus. Nós não podemos ficar calados diante do pecado que está aí, diante da iniquidade. Veja, quando Jesus voltar a este mundo, ele diz: será nos dias como anteceder o dilúvio. Jesus disse que quando Noé andou aqui na terra, quando Noé, o seu servo, estava aqui na terra, descendente de Adão, Jesus fala para nós como os homens viviam aqui na terra. Os homens pecavam, os homens matavam, os homens defraudavam, os homens corromperam, de uma tal maneira que Deus, lá no seu trono, lá no seu paraíso, ele se arrependeu de ter feito o homem aqui na terra. Aí nós podemos imaginar como estará o coração de Deus quando Deus olhar para essa terra e ver os homens se matando, os homens todo dia se matando, todo dia se roubando, todo mundo se entendendo, mulher com marido, etc. Não se entendem, não se compreendem, se separam, não há harmonia. Caso hoje, amanhã já estão se separando. Deus não gosta do divórcio. Deus não aceita o divórcio. Quando a gente casa é para a vida, é só a morte da terra que pode nos separar. Nós temos que nos suportar uns aos outros. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje, através de Jesus Cristo, através do sacrifício, do trabalho de Jesus,
nós temos a vida eterna e podemos confiar nesse Jesus. E nós podemos imaginar como estará o coração de Deus quando Deus olhar para o mundo e ver os homens se matando, ver os homens se conspirando um contra os outros. Está entendendo? Nós precisamos pedir a direção de Deus, nós precisamos pedir a luz. Muitos nem creem em Deus, muitos nem acreditam. Esses filósofos aí nem acreditam em Deus. Muitos não acreditam na existência de Deus, ignoram a sabedoria da Bíblia, ignoram o que a Bíblia fala a respeito deste Deus. E quando Jesus voltar, o cenário será este. Jesus estará muito triste. Jesus estará porque os homens estarão se corrompendo aqui na terra, pecando, cometendo todo tipo de iniquidade, todo tipo de pecado. Amém. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade de nós, que Deus tenha compaixão de nós, que Deus tenha clemência de nós. Amém. Só Deus e mais ninguém para nos proteger, nos guardar e nos livrar de todo mal. Só Jesus Cristo e mais ninguém. Seguir a Jesus Cristo é renunciar a si mesmo cada dia. É renunciar à sua vontade, é renunciar ao seu eu, ao seu querer tudo e sofrer caladamente, sofrer por Jesus Cristo. E dizer não, ele sofreu, todos sofreram, todos passaram por perseguições, todos passaram por provas, todos passaram, mas venceram. O próprio Jesus passou por uma grande tribulação quando esteve aqui na terra. Não foi fácil a vida dele, mas graças a Deus que ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o inferno. E isso nos dá ousadia para dizer, Jesus venceu. Nós também venceremos. Amém? Pelo sangue de Jesus, nós venceremos. Amém? Jesus nos predestinou para a vitória, para alcançarmos aquela coroa da vida, na qual Jesus tem prometido para nós, os que acreditamos, os que não têm medo de falar a fé em Jesus, falar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. Amém. Crê em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no poder de Jesus Cristo. Crê que tudo Ele pode, tudo Ele sabe, tudo Ele vê. Que nada para Jesus é impossível. Nada. Ele é o alfa, Ele é o ômega e Ele é o fim. Amém. Nos resta só agora esperarmos em Deus. Sossegadamente, tranquilamente. Amém. Esperarmos, colocarmos diante de Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, porque Deus tem cuidado de nós. Amém. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado daquele homem que chora, daquela mulher que chora, daquele homem que é humilde, que clama a Deus, que confia em Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade.